Quase um terço dos brasileiros são evangélicos. Dentre eles, os pentecostais, além de majoritários, protagonizam a ocupação dos meios de comunicação de massa, o ativismo político, partidário e eleitoral e a própria expansão evangélica no Brasil. O continente latino-americano ainda é o mais católico, mas também, ao mesmo tempo, o que apresenta disparado as maiores taxas de crescimento pentecostal. Com destaque para o Brasil, que sobressai na região igualmente como o país em que os evangélicos mais conquistaram poder político partidário. A acelerada expansão pentecostal se deve, sobretudo, a seu incansável, vigoroso e eficiente proselitismo, levado a cabo também por leigos, especialmente por mulheres. São elas que recrutam e convertem maridos, filhos, vizinhos, colegas de trabalho. As igrejas pentecostais mais bem-sucedidas exploram habilmente os anseios das massas pobres e excluídas, adaptam a mensagem religiosa à sua vida material e cultural para provê-las de sentido e de repertórios simbólicos para mudar a própria subjetividade. Investem no rádio e no teleevangelismo, oferecem apoio emocional, terapêutico e assistencial aos fiéis, estabelecem claros padrões morais e comportamentais. A relativa fragilidade institucional do catolicismo, marcado pela elevada proporção de católicos não praticantes e pelo baixo número de sacerdotes no Brasil, facilitou a prédica e o sucesso dos concorrentes. 44% dos evangélicos no país saíram do catolicismo, enquanto 48% não tiveram outra religião ao longo da vida. As igrejas protestantes e pentecostais, grosso modo, alcançam públicos e apresentam perfis socioeconômicos e de escolaridade distintos. Os protestantes têm níveis de renda e de escolaridade superiores à média nacional. Já os pentecostais se expandem majoritariamente na base da pirâmide social, nos estratos econômica e socialmente vulneráveis, e mais entre os pardos, negros e as mulheres. A pobreza, cabe frisar, favorece a dependência do laço religioso e o torna mais atraente. Os protestantes crescem mais entre os brancos e se concentram nas regiões sul e sudeste. Os pentecostais avançam nas periferias urbanas de capitais e regiões metropolitanas e nas fronteiras agrícolas das regiões norte e centro-oeste, territórios nos quais a presença católica é rarefeita e a atuação dos problemas públicos precária. Nas capitais, as igrejas constroem megatemplos, visando engrandecer e simbolizar sua importância e seu poder. De fato, a gente tem um pano de fundo de uma transição demográfica pela qual o Brasil vem passando, acho que desde os anos 60, né? Mas que também implicou uma transição religiosa. E uma transição religiosa que caminha para um pluralismo religioso, né? Porque crescem ali também pessoas sem religião e alguma diversidade, mas ele é predominantemente cristão. Então, assim, o pluralismo nosso é um pluralismo cristão, certo? Se você somar essas duas coisas, com diversidade interna entre os evangélicos e aí também dentro do catolicismo. Mas essa perda do catolicismo que já se configurou nesse censo de 2010, em que em números absolutos já tem menos católicos do que em 2000, certo? E Rio de Janeiro e Rondônia são dois estados onde católicos já são menos de 50%. E se você pegar ali região Baixada Fluminense, mais esse anel metropolitano, naquela uma área mais de transição, você tem quase um equilíbrio entre católicos e evangélicos e também pessoas sem religião. Tem um trabalho fascinante de uma pesquisadora no Rio de Janeiro, que estudou a favela de Jacari nos anos 80, depois nos 90, nos 2000, né? E ela vai fotografando. E claramente mudou a paisagem da favela, né? De assim, imagens católicas, ou terreiros, ou certas coisas, foram mudando para versículos, personagens bíblicos. A minha pergunta e a minha suspeita como economista é que, provavelmente, quando uma família ingressa numa denominação evangélica, a vida dela melhora. O cara para de beber, para de bater na mulher, começa, por causa disso, progredir no trabalho, a renda aumenta. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem efeitos
não refletidos colaterais do pertencimento. Isso foi uma coisa que uma pesquisa que eu tive com um outro sociólogo, né, em que a vida melhora. Eu falava assim, a vida melhora porque o crente aprende, de uma certa forma, a dizer um antes e um depois de Cristo. E eu todo nessa argumentação, né, que na verdade é uma percepção. Mas aí depois a gente vai fazendo estudo de observação e vai encontrando exatamente essas características, um ordenamento na vida. Então tem um efeito concreto. Eu chamei a atenção desse fator de ânimo, né, de disposição, de incentivo, né, e ler isso religiosamente. Isso tem um efeito energizador. Às vezes eu vou num culto desse, sobe a bateria do cara, o cara está derrotado, ele sai dali provocando e incentivado a abrir o seu negócio, a produzir na informalidade, um discurso bom de informalidade.